Se uma pedra for jogada para cima no planeta Marte com velocidade de 10 metros por segundo, sua altura em metros t segundo mais tarde é dada por y igual a, e aí ele nos dá aqui a equação. Olha só, antes de resolver a questão, eu vou explicar aqui o que está acontecendo. Então, se você já entendeu o que está acontecendo e quiser ver só os cálculos, vai aí que na tela tem a divisão do vídeo em capítulos. Então, você já pula para onde está escrito assim, resolução. Aqui eu vou explicar para você, caso você queira entender a coisa toda. Então, veja só. A pedra ela foi jogada para cima. Só que aí eu vou fazer o movimento dela aqui, meio que indo para frente, apenas para a gente ter uma noção da questão da altura dessa pedra. O que é que nós temos? Nós temos que alguma coisa fez um impulso aqui. Ó. A pedra estava aqui no chão, isso aqui é o momento inicial dela. Aqui é quando o t está valendo 0 segundos. Então vamos colocar t igual a 0. O fato é que alguma coisa fez essa pedra ir para cima. E aí essa pedra ela vai subir e ela vai chegar a um ponto máximo e depois essa pedra vai descer de novo. O que que a gente tem aqui? Fala que inicialmente ela foi lançada com 10 metros por segundo de velocidade. Ela saiu daqui com 10 metros por segundo de velocidade. O que que vai acontecer? Essa velocidade da pedra vai diminuindo, diminuindo, até que uma hora a velocidade de subida da pedra zera. Ela não dá conta de subir mais. Aí a velocidade vertical dela começa a ficar negativa, né? E até que ela venha e ganhe velocidade e vai descendo até cair no chão de novo. E o que que ele quer da gente? Ele quer que a gente encontre a velocidade média entre os intervalos de tempo dado. Ou seja, a velocidade média de 1 até 2 segundos. Como assim, professor? Mais ou menos o seguinte, ó. Digamos que aqui seja 1 segundo após o lançamento da nossa pedra, certo? Aqui, ó, 1 segundo depois. E aqui na frente, mais ou menos aqui assim, seja 2 segundos após o lançamento. O que que acontece? Bem aqui, a pedra já não está com os 10 metros por segundo de antes. Ela foi perdendo velocidade e quando chegou aqui, ela chegou numa certa velocidade que a gente não sabe que velocidade é essa ainda. Então, ela só sei que é menos de 10. E quando ela subiu até o tempo igual a 2 segundos, o que foi que aconteceu? Ela perdeu mais velocidade ainda. Então, eu não sei quanto que ela está. Então, aqui está com 10, aqui está com menos de 10 e aqui está com menos ainda. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse intervalo de 1 até 2 e descobrir a velocidade média desse objeto. E nas outras letras, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir as velocidades médias para intervalos menores ainda. Por exemplo, no 2 ele quer a velocidade média de 1 até 1 segundo e meio. Então, qual é a velocidade média de deslocamento aqui dessa pedra na vertical em relação a isso? Então, basicamente é isso. No primeiro, quanto essa pedra se locomoveu em 1 segundo, depois quanto ela se locomoveu em meio segundo, e isso nos dará, então, a velocidade média de subida dessa pedra. Se a gente tivesse no ensino médio, a gente usaria a forma da velocidade média. Só que depois a gente ia ter que fazer um cálculo aqui para achar a velocidade instantânea e teria que fazer o cálculo mais difícil, que é aquele que está mais ligado, de fato, ao conteúdo de cálculo. Então, a gente já vai fazer esse cálculo, porque vamos ter que fazer ele de qualquer jeito, e depois a gente aplica as velocidades médias. Tá? Como é que eu acho a velocidade média de um objeto? Eu vou pegar a posição final do objeto menos a posição inicial. Veja, sempre lá nos nossos exemplos, a posição inicial do objeto é quando o tempo vale 1 segundo. Olhe para todas as 5 coisas. Sempre é igual a 1 segundo. E aí, o segundo posterior vai dar o quê? O instante posterior vai ser o quê? 1 segundo mais alguma coisa. Por exemplo, o 2 é 1 mais 1. Aqui, o 1,5 é 1 mais 0,5. Então, esse valorzinho a mais do que o 1 é o que a gente vai chamar de h, certo? Então, a função de quando o tempo for 1 segundo mais alguma coisa, então aqui é a altura dele, quando ele estiver após 1 segundo mais alguma coisa de lançamento, menos a altura dele com 1 segundo. Isso aqui é o deslocamento da pedra, o quanto ela subiu. Então, posição final, altura final, menos a altura inicial. E aqui embaixo, tempo final menos tempo inicial. Tempo final é o tempo de quê? Quando o
o tempo for 1 segundo mais alguma coisa, que a gente não sabe ainda quanto que é, menos o tempo inicial, que é 1 segundo. Beleza? Explicado isso, a gente vai para a parte mais difícil, que são os cálculos. Olha só, nós temos que saber quem é o y de 1 e o y de 1 mais h. Então, vamos descobrir quem é o y de 1. Esse é o mais fácil. Ou seja, quando o tempo for igual a 1 segundo. A fórmula matemática lá do enunciado é essa, 10t menos 1,86t². Onde tem t, eu troco pelo 1, não é isso? Então, eu já coloquei aqui. 10 vezes 1 dá 10. 1,86 vezes 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1. 1,86 vezes 1 dá o próprio 1,86. Então, eu vou ter o quê? 10 vezes 1, 10, menos 1,86. 10 menos 1,86 é igual a 8,14. O que isso significa? 1 segundo após o lançamento da minha pedra, ele estava com uma altura de 8 metros e 8,14 metros de altura. Tá bom? Beleza, e agora? Agora vem a parte mais complicada. Eu vou criar uma fórmula matemática onde eu vou poder usar todos os intervalos que ele me deu lá, todos os 5. Então, o tempo agora vale 1 mais h, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, y igual, aí não é 10 vezes t, só que o t está valendo 1 mais h, que é 1 segundo mais alguma coisa. Então, 10 vezes 1 mais h, menos 1,86 vezes o tempo ao quadrado. Quem é o tempo? 1 mais h. Então, aqui eu tenho 1 mais h ao quadrado. Aqui eu tenho operações de multiplicação, subtração e potenciação. A potenciação ela vem primeiro. Então, você tem que resolver esse 1 mais h ao quadrado. Eu vou dar a resposta aqui bem rápida, e isso porque eu já gravei um vídeo explicando produtos notáveis. Eu tenho uma playlist de pré-cálculo, e o propósito dessa playlist é colocar todos os assuntos matemáticos que os alunos vão precisando saber para poder resolver outras coisas. E um deles é os produtos notáveis, o link vai estar na descrição do vídeo. Mas, basicamente, o que são aqui os produtos notáveis? Vamos resolver as contas, ó. 10 vezes 1, 10. 10 vezes h, 10h. Aí, menos 1,86, porque primeiro o meu foco é resolver esse benditozinho aqui, ó. Lá no vídeo eu explico com muita paciência o que é isso aqui. Isso aqui é o quadrado da soma. Como que eu faço o quadrado da soma? Esse aqui é o primeiro termo e esse aqui é o que eu chamo de segundo termo. O que a formulazinha diz? Quadrado do primeiro, então 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, é 2 vezes 1, 2, 2 vezes h, 2h, mais o quadrado do segundo termo. H ao quadrado é o próprio h ao quadrado, tá bom? Quer aprender melhor isso aqui? Estude produtos notáveis, porque se você vai prosseguir no curso de cálculo, especialmente nesse assunto de limites, que é o desse capítulo, você vai usar muito, muito. E isso vai ser uma mão na roda para você se você souber fazer, tá bom? Então, vamos continuar? Agora é hora de multiplicar o 1,86 vezes 1, vezes o 2h e vezes o h ao quadrado. Olha só como é que vai ficar. Repete o 10 mais 10h, beleza? Aí, ó, menos 1,86 vezes 1, menos 1,86. Menos 1,86 vezes 2h, 1,86 vezes 2 dá 3,72, né? Menos com mais, menos 1,86 vezes 2 dá 3,72. Aí coloca o hzinho aqui do lado. Próximo, menos com mais, menos 1,86 vezes h, 1,86h. Aqui eu tenho os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São aqueles que têm a mesma parte literal, ou seja, aqui eu tenho 10h e aqui eu tenho 3,72h. Então, esses dois eu vou calcular juntos. Esses aqui não têm parte literal, que são os números normais. Então, esses dois aqui eu vou fazer junto. Olha só como é que vai ficar. 10 menos 1,86 dá 8,14. Mais 10 menos 3,72h dá 6,28h. Esse aqui não tem ninguém semelhante a ele, só repete. Pronto, achei uma fórmula que me permite achar a altura em qualquer instante.
Bom, pessoal, agora a gente pode, de fato, achar a velocidade média, porque essa formulazinha aqui me dá a altura do objeto em cada instante. Agora eu quero a velocidade média, certo? Então, eu vou jogar os valores aqui. Ó. Esse y de 1 mais h é exatamente esse tempo, quando o tempo é igual a 1 mais h. Então, o y de 1 mais h é essa equaçãozinha aqui, beleza? Essa expressão aqui. Eu vou jogar ela aqui, ó. Olha só. Y de 1 mais h, então tudo isso aqui, ó. 8,14 mais 6,28h menos 1,86h ao quadrado. Aí, menos... Quem é o y de 1? O y de 1 a gente já calculou lá atrás. A gente descobriu que ele vale 8,14. E aqui embaixo, professor, o que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ó. 1 menos 1, 0. Por isso que não tem número mais aqui. Sobra quem? Sobra só o h. Aí aqui eu tenho uma subtração para fazer, ó. Dois números sem letra. 8,14 menos 8,14 dá 0. Então, suprime esse valor, sobra quem? 6,28h menos 1,86h ao quadrado dividido por h. Mas preste atenção. Perceba que todos os valores de cima, eles são múltiplos de h. Então, nós temos h em todos os de cima e temos o h embaixo. Por isso, o que a gente pode fazer? A gente pode cancelar. Ó. Cancela esse h com esse. Esse mesmo h ele vai cancelar um dos h's aqui. Ó. Aqui não é h ao quadrado, é h vezes h. Tá? Deixa eu escrever aqui. Ó. H ao quadrado é h vezes h. Então, esse h aqui, ele cancela um h daqui, certo? Isso aqui só pode ser feito quando tem a mesma letra em cima em todos e tem essa letra também embaixo. Como é que ficou então, professor? Ficou 6,28 menos 1,86h ao h, não é isso? Pronto. Essa fórmula aqui, eu posso aplicar ela em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Se eu usar essa fórmula, rapidinho eu acho a velocidade média daquela movimentação. Mas tem uma restrição. Isso aí só se aplica se o tempo, se o tempo excedente for um tempo superior a 0. Entendeu? Eu não posso calcular a velocidade média de 1 até 1. Tem que ser de 1 até 1,5, até 1,1. Entendeu o raciocínio? Por quê? Porque aqui, ó, a equação original tem um h. E se o h vale 0, não existe divisão por 0. Pronto. Não achei as velocidades médias ainda, mas eu já sei a fórmula que me permite achar todas as velocidades médias. Bom, pessoal, agora que a gente encontrou a fórmula da velocidade média, que é essa aqui, ó, a gente pode aplicar rapidinho e achar a velocidade média de qualquer intervalo. Lembrando que o h não é o segundo tempo, e sim o quanto ele está além do tempo inicial. Então, por exemplo, 2 segundos, o h vale 1, porque 2 segundos está 1 segundo depois do período de 1 segundo. Entendeu aí? Então, é 6,28 menos 1,86 vezes 1, ou seja, que é o nosso h. 1,86 vezes 1 é 1,86, então você faz a subtração, né? 6,28 menos 1,86 dá 4,42. Então, no intervalo que vai de 1 segundo até 2 segundos, a pedra subiu com a velocidade média de 4,42 metros por segundo. Aí vem 1,5, lembrando que o h aqui vale meio, ou seja, porque de 1 até 1,5 eu tenho meio segundo. Então, você vai multiplicar aqui por 0,5. Eu não vou ficar falando dos cálculos, porque isso aqui você vai fazer na calculadora, mas é isso aqui que você tem que ir encontrando. Então, você vai encontrar 5,35. 1,1. Então, você tem 0,1 segundo de intervalo. Então, o h vale 0,1. Está aqui. Multiplica primeiro, certo? Aí depois você vai fazer a subtração. Estão aí os valores. Vou passar para o próximo slide, se quiser anotar. Para o vídeo aí, beleza? Vou passando aqui. Ótimo. Aqui eu tenho 0,01 segundo de intervalo, olha o cálculo aí. E, por fim, 0,001 de intervalo. Segue também o cálculo aqui. Se quiser, para o vídeo, eu vou passar para frente, tá? E aí vem o que ele quer de nós. Estime a velocidade instantânea, ou seja, quando o tempo vale 1 segundo, qual era a velocidade dessa pedra? Porque ela, quando estava com 1 segundo, ela tinha uma velocidade, e essa velocidade ela foi caindo, certo? E a ideia aqui é o seguinte, quanto mais perto de 1 segundo eu estou,
mais perto eu estou da real velocidade da pedra no instante igual a 1 segundo. Porque aqui no primeiro ele teve 1 segundo para perder velocidade. Aqui ele teve meio segundo para perder velocidade. Aqui a pedra teve 0,1 segundo apenas para perder velocidade. No último aqui, a pedra teve 0,01 segundo de perda de velocidade. Então aqui a gente está muito perto da velocidade real da pedra quando tinha em 1 segundo, que é o que a gente chama de velocidade instantânea. Ou seja, velocidade média é a velocidade de um ponto até outro, a velocidade instantânea é a velocidade que o objeto tem naquele instante especificamente, antes dele perder um pouco da velocidade ou de ganhar, tá? Como é que a gente faz isso, gente? Olhando aqui os resultados dos cálculos que a gente fez. 4,42, 5,35, 6,09, aí já ficou perto do 6. Aí veio para o 6,26, 6,27. Então, se a gente fosse fazendo mais perto, provavelmente a gente encontraria algo aí em torno de 6,28 metros por segundo. Então, essa é a estimativa da velocidade instantânea, ou seja, depois que a bola foi lançada, ela foi lançada com 10 metros por segundo de velocidade. Com 1 segundo, ela estava só com 6,28. O vídeo ficou gigantesco, mas eu espero ter sido claro, porque aqui eu não quero só te dar o cálculo, isso você pode achar em outro lugar, eu posso também, aqui o que eu faço é te explicar, tá bom? Valeu!